mas gerar as imagens lá no final, tá bom? Tá. Então, vamos lá? Eu tenho que baixar o Proteus ainda, não. Ah, tá. Vamos lá. Então, assim, gente, ó, a ideia é que essa plaquinha use um daqueles relés da placa do Daniel ali, porque ele é um relé que a gente chama de NA-NF. Assim, ele tem uma bobina que é acionada com 12 volts. Quando essa bobina está acionada, ele fecha uma chave de 2 posições, né? Aquela chave que tem um comum e duas posições, uma que está normalmente fechada, que a gente chama de NF, ou normally close, né? NC em inglês, e a outra que é o NA, que é o normalmente aberto, ou NO, né? De normalmente open. Esse relé, ele é acionado com 12 volts e uma corrente que a gente vai ver depois, olhando o datasheet qualquer, mas a gente sabe que diretamente não daria para ligar ele num microcontrolador, porque o microcontrolador que eu vou trabalhar aqui, está dizendo ali embaixo, ó, que é um microcontrolador que ele tem I/O, né, saída de 5 volts, no nível alto, 10 miliamperes. Então, eu não conseguiria ligar direto um relé de 12 volts. Além do que, não seria adequado, por conta de proteção, eu poderia queimar o microcontrolador, etc. Então, isso vai exigir uma cascata de conhecimentos que a gente já teve, né? Eu vou usar o relé, é 12 volts, ele é uma carga. Essa carga vai ser acionada por um transistor. Eu sabendo qual que é a corrente que o relé consome e a tensão dele, eu dimensiono o transistor. Esse transistor pode ser acionado diretamente pelo microcontrolador, ou, se eu quiser botar uma proteção extra, eu posso acionar ele através de um optoacoplador, que dá aquele isolamento ótico, para garantir que não tem nenhum tipo de tensão reversa indo para o relé. O relé, mesmo assim, com todas essas proteções, a gente vai colocar um diodo de roda livre, para ele não queimar o transistor e assim por diante. Então, a gente vai hoje moldar esse projetinho aqui, sempre procurando pela internet, para ver qual é a melhor solução para utilizar nele. E no final, a gente vai, isso aqui é a ideia da primeira hora, na segunda hora da aula, a gente vai passar para o Proteus modo Ares, modo Layout, e aí eu vou dar mais informações de como dimensionar a placa de circuito impresso. Porque na primeira aula de placa de circuito impresso foi bem rapidinho, né? A gente só fez o roteamento fácil e simples, não se preocupou com várias coisas que a gente vai se preocupar hoje, tá? Outra coisa que tem nesse pequeno projeto é que ele é alimentado pelo secundário de um transformador. Então, a ideia que eu estou dizendo aqui é que ele é alimentado com corrente alternada, próximo de 12 volts, mas ele vai ter que ter um circuito de filtragem e retificação para poder alimentar o 12 volts ali e tudo mais. E, além disso, para alimentar o relé, inclusive, né? E, além disso, ele vai fornecer 5 volts para o microcontrolador. Então, para que é isso, né? Essa plaquinha ela é um pouco mais sofisticada, porque ela ia ter assim, né? Ela ia ter um conector de 3 pinos, vamos imaginar isso aqui, ó. 3 pinos ou 2, né? Vamos botar 3 se fosse um transformador com derivação central. O transformador entra aqui, vai ter uma conexão para o relé, que daí o relé, para o que o relé vai ligar e desligar, tá? E vai ter uma entrada para o microcontrolador, que vai servir para o microcontrolador ligar e desligar o relé. Mas, além disso, essa mesma conexão permite que eu possa alimentar o microcontrolador 5 volts, né? Porque já que essa plaquinha ela vai ter uma alimentação, vai ter um transformador ligado, ela pode usar para alimentar o microcontrolador. Então, eu não precisaria, por exemplo, ter um Arduino ligado na USB e um módulo. Não, isso daqui, se fosse um Arduino, né, ficaria junto, não precisa ser um shield, né, mas ficaria junto com o projeto, e eu só precisaria de mais um transformador para tudo funcionar. A própria plaquinha vai alimentar o microcontrolador que chaveia ela, tá? E essa coisa meio bizarra justifica tudo que a gente viu até agora, que é retificação, filtragem, transistor, optoacoplador, etc. E o LED, né, o LEDzinho para indicar o funcionamento, tá certo? Vamos pensar então como é que a gente implementa isso daqui. A primeira coisa é a gente estudar o relé. Adriano, só uma pergunta. Tu falou ali do relé NA, NS, normalmente aberto ou fechado, né? Uhum. Teria outro tipo de relé? A não ser Tem. Uhum. Tem sim. Vamos até ver isso por agora, gente. Boa pergunta, Carlos. Porque assim, ó, como é que a gente fez isso no projeto anterior, tá? De novo, a gente vai atirar, a gente vai estar às cegas aqui, né? A gente não está com um projeto com muitas restrições. As restrições, acreditem, são poucas, né? Quando a gente olha isso daqui. Assim como naquele primeiro projetinho lá, que as restrições que a gente tinha eram o número de displays, o display de 7 segmentos, né? Geralmente, quando a gente tem que fazer um projeto, tem muito mais restrição envolvida. Aí tem as restrições comerciais, tecnológicas, né? Que dizem que praticamente a gente tem já metade das tecnologias que eu vou usar já estão definidas, no mínimo, né? E nesse projeto, não. Pouca coisa está definida. Então, eu vou começar pelo quê? Primeira linha ali, falo de um relé NA-NF 12 volts. E como o Carlos falou, tem outros. Vamos ver. Eu vou aqui para o modo de captura do esquemático no Proteus. Vocês estão conseguindo ver o Proteus aí, né? a gente começa a te acompanhar já no Proteus ou tu vai demonstrar alguma coisa?
Não, pode entrar no Proteus. Se você tiver 2 monitores, eu recomendo, né, usar 2 monitores, um para abrir a apresentação e outro para que vocês possam utilizar. Se não tiver 2 monitores e tiver como dividir a tela de uma maneira satisfatória, né, talvez dê para fazer também. E se não, dá para ficar me ouvindo, eu vou sempre narrando onde é que eu estou clicando nas coisas, e ficar dando Alt-Tab, né, para voltar para o... No caso, Alt-Tab para voltar para... Até vou botar aberto aqui para a gente mesmo. Alt-Tab para voltar aqui para onde eu estiver apresentando, né? E aí vamos ver se funciona desse jeito. Tá? Eu não tenho 2 monitores aqui, senão até poderia... Para mim facilitaria bastante também, só que infelizmente não dá para comprar um monitor agora. Né? Vamos lá. Primeira coisa então, relé, né? Como é que eu faria? Eu venho aqui para o modo componente, lembrando, captura de esquemático no Proteus, lado esquerdo. Segunda opção, Component Mode. Não tem nenhum componente, clico na letra P e vou procurar ou pela palavra-chave ou pela categoria. A nossa sorte é que o Proteus já tem uma categoria prontinha só para chave e relé, tá? Tá aqui, ó, na letra S aqui, ó, switches e relés, tá vendo? Aqui tem todas as possibilidades, as principais possibilidades de Proteus trabalhar com relé e chave. Então eu vou selecionar o primeiro e vou só usando a seta para baixo do teclado para a gente ver as opções. Todos os primeiros aqui vocês observam que estão na biblioteca Active. Biblioteca Active, por conta da... Até por... Provavelmente aqui é por ordem alfabética, né? Essa biblioteca, nenhum deles tem encapsulamento, tá? Porque são aqueles primitivos, são de simulação, né? Esse, inclusive, a gente usou lá no nosso projetinho, né? O projetinho do primeiro projeto. Então, esse é um tipo de chave. Aqui tem um outro tipo de chave, ó, Deep Switch. Não sei se vocês já viram, mas é uma chave que o Edson usa muito nos módulozinhos dele. Deixa eu ver se tem uma aqui. Enquanto isso, qual que é o nome do componente mesmo? Que a gente vai usar é relé, mas aqui, agora a gente vai escolher um aleatório, tá? Mas tá. aqui a categoria é switches e relés, tá? Categoria. Nem vou olhar na subcategoria, porque tem uma subcategoria só de relé ali embaixo, mas não, vamos seguir um pouquinho pelas demais aqui para ver. A segunda chave que ele está mostrando aqui para a gente é essa daqui, ó. A câmera está pegando aí? Sim. Tá, pega. Sim. Tá. A gente já viu na aula também, mas... O Edson deve ter mostrado, né? Ele é uma forma de eu configurar algumas coisas no projeto. Por exemplo, eu não tenho uma interface, o meu produto não tem interface USB, ou não tem um Bluetooth para eu configurar as coisas, para configurar os parâmetros da máquina, mas são parâmetros tão simples que eu poderia botar numa codificação de 0 a, aqui no caso 0 a 8, né? Da linha do Proteus é 0 a 10, mas aqui seria 0 a 8. Então eu posso simular uma condição aqui com algumas chaves. Isso aqui era um recurso antigo, bem utilizado, bastante utilizado, né? Aqui tem outros tamanhos, ó, todos eles ativos, né? Todos eles não têm encapsulamento aqui. Depois vem para os relés e aí tem encapsulamento. Agora, respondendo aquela pergunta do Carlos, né? Ó, esse aqui é um tipo de relé, NA-NF, um formato um pouquinho diferente do que a gente viu lá no relé do Daniel. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar para vocês. E esse relézinho, ele é um pouco mais, ele é menorzinho e mais comprido. Ele é pretinho, menor e mais comprido. Aqui tem ó. Esse aqui é parecido com o da tela, só que esse aqui são 2 chaves. Esse relézinho aqui. Tá? Por que eu estou dizendo para vocês que esse daqui... Bom, o símbolo dele, né? O símbolo dele é meio que padrão ali, ó. Ele tem uma bobina, que está representado pelos 2 pinos aqui à esquerda, no símbolo, e tem as chaves. Esse que tem geralmente separado assim, ó, que tem uma setinha no meio, que está no meio, é o que a gente chama de comum, né? Ele está identificado como CM, geralmente. Ele é o que compartilha o contato com o NA e com o NF, tá? Esse daqui, ó, é o NF. Por quê, gente? Porque existe uma posição do relé que já está curto-circuitada sempre com o comum. Se eu pegar um multímetro, eu não estou com o multímetro aqui agora, mas se eu pegar um multímetro e medir a resistência entre o comum e o NF, dá curto-circuito. Tá? Ele apita, né, se estiver naquele modo continuidade. Por quê? Porque se a bobina não estiver acionada, é como se a palheta do relé já estivesse batendo do comum, né, que a palheta está ligada no comum, ela já está batendo no contato NF. Quando eu aciono a bobina, ela sendo um eletroímã, a palheta desce. Então, o comum começa a bater no NA, normalmente aberto. Tá? Essa é a ideia. O símbolo até me dá essa sugestão. Se o relé estiver animado, ele vai mostrar isso. Ó, a bobina está do lado de cá, tá vendo? É como se tivesse uma mola fazendo com que a parte móvel que está ligada no comum ficasse batendo aqui. Quando
o ímã liga, essa palhetinha vem para cá. Ela vira e bate no NA, né? Então, normalmente é aberto. Quando a gente fala normalmente, é sem alimentação, né? O relé veio de fábrica, o normalmente aberto está aberto em relação ao comum. E o normalmente fechado está fechado em relação ao comum, tá? Esse primeiro relé, então, o símbolo está aqui. A distribuição dos pinos, ó. C1, C2. Aqui é de coil, né, da bobina. Né? Então, os terminais da bobina, o 1 e o 2 da bobina. A bobina não tem polaridade, mas o Proteus tem que identificar com nomes diferentes, senão ele curto-circuitaria as duas. Né? Então, tem o C1 e o C2. Os outros pinos são o COM, comum, NC, normalmente fechado, e NO, normalmente aberto. Essa é a distribuição aqui. Aí vem o detalhe, tá, gente? Isso aqui é um relé específico. Se eu fosse utilizar no meu projeto, eu tenho esse cara aqui na mão, né? E eu vou lá e bato o olho, o primeiro cara que aparecer, eu acho que é o meu, e coloco no meu projeto, isso pode ser um erro grave. Por quê? Porque o ideal é eu pegar uma régua, eu medir, verificar, eu tenho uma régua aqui. Pegar uma régua e verificar se o tamanho está certo, porque às vezes tem um relé que está quase tudo na mesma proporção, só que ele é tipo 20% maior, entendeu? Então eu vou ver se a distância está correta, principalmente dos pinos. Eu vou ver se o normalmente fechado e o normalmente aberto estão na posição certa, porque pode ser que tenha um outro relé. Tá vendo aqui, ó? Esses aqui são todos relés muito parecidos, né? Mas de repente esse relé aqui, ó, esse que apareceu agora, é o que eu tenho na minha mão. Tem 6 pinos. Tem duas chaves ele tem duas chaves juntas, né? Ô, Adriano, Tem... não sei se foi pra mim, mas a tua tela tá congelada aqui. Como é que é? Para mim também. Pra mim tá normal. Pra mim tá normal. Aqui dá uma travada. Aqui tá congelado pra mim. Eu vou sair e voltar aqui. Eu tô congelado? Tá congelado aqui pra mim. Eu vou sair e voltar aqui. Para mim também tá congelado. Vou sair. Professor, eu tô com um multímetro e os relés aqui, se o professor quiser, eu posso fazer o contato normalmente aberto e o pessoal ver, só não sei se o professor Pode ser, quer. pode ser. Uhum. Então. Você pode ligar e desligar a câmera? Acho que é mais fácil do que todo mundo sair e voltar. Aqui tá normal, gurizada. Eu acho Aqui que é também mais tá o normal. aplicativo do Chrome, que ele trava as imagens. É o navegador mesmo. O meu professor parou de aparecer, tá só a tela de apresentação. Eu tô com a Aqui tela do agora professor travada no eu tab, saí. tá pegando bem. Eu saí, voltei e ele ficou normal de novo. Ah, tá. Então tá, então eu vou ver se tem alguém chamando ali, só pra ver, porque eu tô ouvindo apitar. Aí, beleza, tem gente querendo entrar, o Carlos. Beleza, Precisa de permissão de novo? tô me mexendo, né? Tá, mas tá meio travado. Tá, mas tá tudo certo agora. Agora fechou. Beleza. Não sei se o professor quer que eu faça ali ou não. Pode fazer? Tá. Então, pessoal, vou fazer igual o Edson, foi mal. O relé e só, não sei, professor, mostrar, mas nessa minha plaquinha ela tem uma configuração que ela mostra qual que está normalmente aberto e normalmente fechado, que eu vou tentar mostrar para todo mundo. Que é ali, vocês estão vendo que tem um tracinho, o tracinho que está junto agora é o normalmente fechado. Então, se eu, por exemplo, pegar ponteira do multímetro, nele, aqui, e a outra em cima, deixa eu ver se eu vou conseguir. Apitando. Tá apitando. Embaixo não vai passar. Deixa eu fazer aqui. E aqui. Não passa. Isso. Então ali é o contato normalmente aberto e normalmente fechado. Em cima a mesma coisa. Só o do meio com o primeiro de cima, no caso, de cada relé. E quando aciona o relé, muda o estado, né? O que era normalmente fechado vira aberto, e o que era normalmente aberto vira fechado. Então aqui a gente tem várias opções, tá? O que eu vou tentar escolher é aquele que o Daniel acabou de mostrar pra gente, que é, seguindo aqui, pelo encapsulamento eu acho ele aqui. Esse aqui, tá? Esse aqui é o relézinho, lembrando que a gente está olhando o relé por baixo, né? Esse é o que o Daniel tem ali. Ele tem a bobina comum. Parece assim, olhando ele de baixo, parece que tem 4 pinos muito bem alinhados, tá? Esses 4 pinos tem um deles que tem um mais próximo, que é esse aqui, ó. Esse mais próximo de outros dois, lembrando aqui dá um quadrado, né? Perfeito. Esse cara que está sozinho é o comum. O comum e o NA e NF não estão aqui do lado dele. O NA e NF estão aqui embaixo. Então ele é comum, normalmente fechado aqui, normalmente aberto aqui. E a bobina está aqui em cima, tá? Esse é o que a gente vai usar.
E como eu falei, tem outros formatos. Mas é exatamente esse que eu vou usar? Não, o símbolo é esse, o encapsulamento é esse. Vamos ver as especificações. Tem aqui o G5 CLE DC24, que é o quê? Bobina 24 volts. Tem o 5 e tem o 12, tá vendo? O que eu vou usar é o bobina 12, tá? Tem esse e tem esse. São dois modelos equivalentes aqui, tá? Não tem nenhuma especificação, deixa eu ver, subminiatura, tudo igual. Tá? Então, tem dois encapsulamentos aqui. Eu vou pegar esse, então, aqui, ó. O código dele é G5CLE-1-DC12, tá? Esse é o que eu vou usar. Cliquei 2 vezes, peguei ele. Vamos ver se ele simula, tá? Às vezes o relé não simula, mas vamos testar. Pego ele, coloco aqui no meu projeto. E vou fazer o seguinte, eu vou alimentar com 12 volts a bobina. Bem simples. Eu vou aqui no modo terminal, pego o Power Pin, terminal mode, aqui do meu lado esquerdo, né? E vou ligar um Power Pin aqui, escrever mais 12V, lembrando que eu tenho, se eu botar o sinal, ele já entende que é 12 volts, e botar um ground aqui embaixo. Tá certo? Entre o ground, eu vou botar... Não, eu vou ligar direto. Por enquanto, vou ligar direto. Vamos ver se o relé aciona. Ele simula, está simulando, mas o relé não acionou. Porque esse relé aqui não é um relé animado, né? Ele não tem aquela capacidade de simular. Vamos tentar fazer o seguinte, eu vou tentar procurar um relé animado, então, lá. Opção de relé. Tem a opção direto aqui embaixo de relé. Animado. Ó, modelo de relé animado. Eu vou usar esse aqui por enquanto, tá? Tá aqui, ó. Que é o relay aqui. Tá vendo? É ele aqui. Eu vou pegar ele e vou colocar em cima do atual. Aí ele substitui, tá? Substituiu pelo relayzinho animado. Se eu der um play... Ué, não acionou. Deixa eu ver qual que é a tensão do relé animado aqui. Não tá animado. Ele não tá muito animado hoje. Ele deveria ter acionado. Bobina 240. Ele deveria ter acionado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar ele assim, sem colocar... Ah, agora sim, tá vendo? Perceberam? Quando eu simulo, ele mexe a palhetinha ali. Sim. Esse é um relézinho animado. Para o nosso projeto, não vai servir muito. Então, já que o relé, aparentemente, esse relé do Proteus não é animado, né? Esse aqui é meio... Ô, professor, era para ele ficar ativando e desativando mesmo, ou era só para ativar uma vez e... Ativando, ele ativa uma vez, quando eu aperto o stop, ele desativa, né? É porque ele tava ativando e desativando, né? É, porque eu estava dando stop, play. Ah, tá, não vi. Tá bom. É só por isso. Tá? Mas nesse caso aqui, esse aqui não é animado. Então, o que a gente faz? Eu poderia tentar procurar lá um componente que fosse animado. Eu tenho que dar prioridade para esse, porque esse tem um encapsulamento, né? Eu vou querer fazer a placa depois. Mas como eu não tenho como ver a animação dele, qual que seria o recurso? Alguém tem uma ideia de o que eu poderia fazer para verificar se o relé está funcionando? Também, aqui na simulação, como é que eu poderia ver se a bobina do relé está energizada? Num projeto real, assim. Eu sou surdo, eu não consigo ouvir o relé batendo. Com LED? Não, com perímetro. Um multímetro, um perímetro, né? Exatamente. O que eu vou fazer aqui é botar uma chave para não ter que ficar ligando e desligando, tá? Só vou pegar uma outra chavezinha, por enquanto, só para simular o estado de liga e desliga, tá? Vou botar uma chave aqui, ó. Beleza? Oh, chave se escreve key? Switch. SWITCH. Chave é bizarro, né? Porque em inglês a gente chama a chave de porta, né? Key, switch, que é interruptor. Tem também chave de fenda, né? Screwdriver. Então, muita coisa que é chave pra gente, né? Tomar cuidado na hora de usar. E todas elas no contexto dá para usar no contexto de engenharia eletrônica. Bom, aqui eu estou simulando, ó, por uma chavezinha animada, o que deveria ligar e desligar aqui, mas nada acontece porque o relé, infelizmente, não é animado. O que eu posso fazer? Como vocês disseram, posso botar um voltímetro ou um amperímetro, sei lá.
Aqui eu vou usar um voltímetro para ficar medindo a tensão na bobina. Poderia ser um amperímetro em série também, né? Mas vamos ver se funciona. 12 volts, 0 volt. Tá? Então, pelo menos eu sei que a bobina está sendo energizada. Né? Então, para as demais... Eu vou deixar ela aqui, inclusive. Eu vou só botar ela numa posição um pouquinho melhor aqui, assim, ó. Mas ela vai ficar aqui sempre em série com o meu projeto. No final, eu removo, né, esse voltímetro. Ou nem precisa remover. Eu posso vir aqui ver se nas propriedades dele, se ele está excluído da placa. Ó, ele está excluído da placa. Então, na hora de eu fazer a placa circuito impresso, esse componente não vai gerar netlist, tá? Então, eu posso até deixar ele aqui. É a forma que eu tenho de verificar se a minha bobina está ok, tá? Aqui, então, o meu 12 volts. Muito bem. Toque é uma coisa, né? Tem jeito. Fiz aqui a ligação 12 volts, bobina. E aí a gente viu o quê? Bom, vou usar um relé de 5 volts. Ele não falou muito mais características desse relé, né? Vamos ver se tem alguma coisa nas propriedades. Tem. Ele está dizendo que a resistência dessa bobina é em torno de 360 ohms. Por que esse dado é importante para mim? Saber o consumo da corrente. Corrente de acionamento. Essa resistência, tá, gente? Lembrando que no relé, a bobina ela é utilizada como um eletroímã, né? Ela não está ali para ser um indutor. Ela ser um indutor, ou ela se comportar como um indutor, é indesejável. Tanto é que a gente precisa do roda livre. No indutor, a gente se preocupa com a resistência complexa, né? A impedância ali, a reatância indutiva. Mas no caso da bobina, o que eu preciso saber é a resistência simples, é a resistência da bobina quando ela está em regime. Porque o indutor, ele varia ali, ele se opõe à variação de corrente, faz com que a impedância seja uma componente importante, mas depois que a bobina está energizada, ela se transforma num condutor muito fino e muito comprido, que é enrolado, né? Então ela tem uma resistência definida. Essa resistência, né, no caso desse daqui, é 360 ohms. E é o que eu vou usar. Se eu não quisesse usar isso, o que eu poderia fazer, gente? Posso ir para a internet, procurar. A palavra em inglês do relé é muito parecido, né? Relay, 12 volts. PDF. Ó, tá vendo? Esse aqui é o modelinho que a gente vai usar. Esse carinha aqui, ó. Que tem nas plaquinhas ali, ó. AliExpress. O preço de uma plaquinha dessa é R$3, né? Vou colocar como datasheet ou PDF. Primeiro link em PDF que tiver. Aqui, ó. Esse da OnRoll aqui. Tá? Tá ali, ó. Esse é alguns dos tipos de relé, né? Qual que é a resistência da bobina? Só para ver se é coerente aquele valor que ele está me dando lá, ó. Depende do relé. Então, tem o relé de 12 volts, 576 ohms, tá? Não é exatamente 300, mas aqui eu estou mostrando para vocês o que deveria ser o correto, né? Se vocês já soubessem de onde vocês vão comprar o relé, se vocês olharem a especificação do relé, ele só mostra aqui a corrente do quê? Da chave, não é a corrente da bobina, é a corrente que a chave aceita comutar. A tensão da chave, nesse caso aqui, ele é 1 ampere, 120 volts, esse relézinho aqui. Então, ele pode chavear coisas de até 120 watts, né? No máximo, 1 ampere, 120 volts. E a bobina é uma bobina de 24 volts, nesse caso aqui, tá? Lembrando que a tensão da chave, o relé é uma chave, né? A tensão da chave está relacionada com a distância das palhetas, né? Então, se a tensão é de 120 volts, eu posso usar ele para 220? Não é bom, porque 220 pode gerar um arco, já que a distância das chaves não suportariam uma diferença de potencial tão grande, tá? E a corrente é, claro, quando a palheta bate, quanto a corrente pode passar por ali, né? Muito bem, aquele ali, pode falar. Eu tive um problema num projeto anterior aí, que era com relação à frequência de operação. Eu estava trabalhando uma frequência meio elevada, aí ele estava flutuando o relé. Aí estava sempre fechado o bagulho. Vamos ver aqui se ele, nesse datasheet, vou até procurar esse dado aí, Carlos. Boa colocação. Aqui, ó. Máxima frequência de operação, aqui nas características dele, tá? Operações na parte mecânica. Parece que é isso que ele está dizendo aqui. Eu vou dar um zoom para a gente poder ver, tá? Ó. No que diz respeito à chave, que é um movimento mecânico, ele pode fazer até 18 mil comutações por hora. Se eu pegar a calculadora e dividir isso por... É 3.600, né? Daria quanto por segundo? 18 mil
dividido por 3.600. Ele pode fazer 5 comutações por segundo, ou seja, uma comutação a cada 200 mili, né? A parte elétrica aguenta mais, a parte elétrica ali seria menos, aliás, com carga elétrica seria menos, né? Então, se ele tiver ligado, a parte mecânica é isso aqui. Agora, se efetivamente ele tiver ligado numa carga elétrica, né, ele vai poder comutar uma vez a cada 2 segundos, é isso, né? Vamos ver se é isso mesmo. 1.800 dividido por 3.600. Metade, exatamente. Ou seja, uma comutação a cada 2 segundos. Para esse modelo de relé. É como ele foi testado, né? Então, realmente, a gente tem essa limitação, né? E o datasheet vai ter essas características para a gente, né? Aqui ele está dizendo o número de polos, né? Para cada um dos modelos, a resistência da bobina. Ó, isso daqui, ó, é o tempo que ele leva. Isso aqui é um dado interessante, tá? A gente acabou de ver que a parte mecânica aqui dessa chave até parte mecânica, chavezinha, né? Ela pode bater numa velocidade, né? De 5 comutações. Comutação não, né? 5 vezes por segundo. E aí seria um equivalente a 10 comutações, né? Porque uma sequência, a frequência é o inverso do período, um período seria equivalente a subir e descer. Então ele pode fazer 10 vezes esse movimento, cima a baixo. 10 vezes por segundo, tá? Porém, isso daria 100 milissegundos, né? Porém, quanto tempo ele leva, desde que a bobina é acionada, até efetivamente acionar a carga? 15 milissegundos, tá? A bobina receber energia vai levar 15 milissegundos para ele bater. Isso é uma outra característica do relé, né? Para algumas aplicações ele não vai ser suficientemente rápido. E para desligar, 5 milissegundos, tá vendo? São dados interessantes da gente, às vezes, olhar o datasheet. É o tipo de coisa que numa aula clássica de análise de circuitos ou eletrônica analógica, a gente não entra nesse detalhe. Isso aqui é característica de projeto mesmo, sabe? Projeto eletrônico. Então, são limitações, às vezes até mecânicas e tal, do dispositivo. Por isso que é sempre bom, gente, recomendação aí de quem já trabalhou com projeto mesmo na prática, né? Vou fazer um determinado produto e vou criar ali no meu computador, no meu drive, se for em equipe, eu vou criar uma pasta para a gente poder compartilhar material ou para eu começar a salvar. Pastinha que é sempre importante, né? Aquela pastinha dos concorrentes, né? Em que tu vai botar ali print ou PDF de outros fabricantes. Uma pastinha de anotações, tipo um bloquinho de notas, só para fazer aquela anotação que tu vai lembrar no meio da madrugada e tu não sabe exatamente onde colocar ela ainda nos teus dados, nas tuas informações repositório do projeto. Ali é tipo o bloquinho de nota que fica do lado da cabeceira da cama, né? E uma pasta com folhas de dados, tá? Todo componente tem folha de dados, gente. Resistor tem folha de dados. E é muito importante vocês baixarem. Deixa tudo ali, mesmo que esteja na internet, às vezes, né? Mas deixa ali. Às vezes, uma coisa meio besta, assim, mas não tenho muita coisa para fazer no meu projeto, eu vou lá e olho as folhas de dados de cada um dos componentes do meu projeto. Do resistor, gente. Por quê, gente? O que eu falei para vocês, né? Sobre esse carinha aqui, resistorzinho de fio metálico, né? O processo de fabricação dele é um carretel usinado, né? Então, ele tem uma espiral de material condutor sobre um carretel de cerâmica, muito parecido com um indutor. Se eu olhar o datasheet desse cara, ele vai dizer qual que é a indutância dele. E eu só ler o datasheet, pegar esse tipo de informação, vai fazer com que, vez ou outra, eu me toque que um problema que está dando no meu projeto real, né? Porque depois de eu fabricar o negócio, isso aqui é diferente do mundo ideal do projeto lá no PC, né? Por que está dando esse problema? Eu conheço cada um dos detalhes dos componentes para saber onde é que está acontecendo o problema, só se eu ler o datasheet. Eu vou ter essas informações. Então, é muito importante. Olha só, a resistência à vibração, sabe? Isso aqui, ó, gente, para vocês, tá? Isso aqui, para mim, é grego, porque eu não tenho formação na área de mecatrônica na graduação, né? Eu fiz um mestrado em mecatrônica, mas mesmo assim, foi muito voltado para a área de eletrônica, né? Mas aqui tem todas as características meio que mecânica, tudo do relé. Isso aqui provavelmente vai ser relevante para alguns projetos em que eu vou utilizar. Sabe, se o relé pode ser utilizado numa máquina que vibra muito, ou que tem algum tipo de movimento muito brusco e tal. Então, são coisas que é sempre importante a gente olhar, tá? Nesse momento, como não está exatamente definido qual que é o relé, eu vi que o valor aqui é um pouco diferente, era só o que eu queria mostrar para vocês, o valor da resistência da bobina, 576 ohms, né, para de 12 volts, é um pouquinho diferente da que o Proteus está usando, mas aquele ali é um relé qualquer. Eu vou manter, nesse momento, a resistência do Proteus. Se eu quisesse usar exatamente aquela que eu procurei na internet ali, porque é aquele que eu vou comprar. Eu vou comprar só daquele fabricante. Aí eu faço o quê? Eu edito aqui a bobina. Tá? Eu edito aqui a resistência da bobina.
Não é o caso agora, tá? Mas se fosse, eu editaria para manter aquele valor lá. Nesse caso, vai ser 360, então qual que é a corrente? Bem simples, corrente igual a tensão dividido pela resistência, que nesse caso é o quê? 12 dividido por 360. Quando a bobina está em regime, esse cara consome quanto? Em torno de 33, 34 miliamperes. Certo? Essa é a corrente, então, da bobina. Corrente da bobina, IRL, é igual, que é igual a carga, né? Ela é igual a em torno de 34, estou anotando aqui, tá, gente? Miliampere. 34 vezes 10 na menos 3. 34 vezes 10 na menos 3, né? 34 miliampere. Certo? Sempre joguei para cima, porque o que eu quero fazer agora é, próximo passo desse projeto seria o quê? Aqui eu estou simulando com uma chave mecânica, né? Uma chave mecânica que liga um relé. Isso teria uma aplicação bem lá na frente, vocês vão ver que é tipo intertravamento, dá para usar esse recurso aqui, tá? Um conjunto chave com relé, mas em geral, eu não quero implementar isso, né? O relé é uma chave eletromecânica, ela por si só é uma chave, o componente é uma chave, que é acionada eletricamente. Eu não vou querer, para a maior parte das aplicações, ter uma intervenção aqui, né? Uma atuação mecânica para gerar um sinal elétrico que gera uma outra atuação mecânica. Não faz sentido? A maior parte das aplicações que eu quero aqui é um acionamento eletrônico nessa chave. Por isso que eu uso o relé. E se eu quero um acionamento eletrônico, o que vai aqui? Transistor com ganho zero? Exatamente. Um transistor, ou seja, uma chave eletrônica, que ela vai ser acionada de alguma maneira. Mas nesse momento eu quero botar no lugar daquela chave, dessa chave aqui, um transistor. Primeiro, vamos lá, gente. Nesse momento eu só sei que eu tenho que botar um transistor. Qual que é o valor, os valores que eu tenho que me preocupar, os principais, os que queimariam, que a gente já viu em aula. Para essa aplicação eu teria que me preocupar com dois principais. Corrente de coletor, certo? Porque ele vai operar como uma chave, e a corrente de coletor é a corrente que vai também passar pela bobina, porque é a mesma malha, e a gente já sabe que a corrente de coletor vai ter que ser, no mínimo, 34 miliamperes. Vamos ter que usar um relézinho com mais que isso, tá? A outra coisa é a tensão VCE, porque essa chave, quando ela fechar, a tensão está na bobina. Está aqui nesse voltímetro. Quando a chave estiver aberta, onde que estarão os 12 volts? Na própria chave. Ou seja, a minha tensão VCE, tensão coletor-emissor, que é a chave aberta, é igual a, aliás, igual não, né? No mínimo 12 volts, tá? Aí eu vou para a internet e procuro um relé que tenha no mínimo essas duas especificações, para começar a conversa. Tem outras características, corrente da base, ganho, que é muito importante, mas nesse momento eu procuraria isso. E aí, como a gente viu na aula passada, a gente pode seguir. Quando é na ordem de amperes, os TIP da vida, TIP 31, TIP 42, só que eles têm um ganho muito ruim. Posso usar um Darlington dele, que é o tipo 120, por exemplo, até 10 amperes ele aguenta. Mas os transistorzinhos ali, que estão na ordem de fração de ampere, na ordem de 100 miliamperes, 200 miliamperes, coisa desse tipo, é o BC da vida, transistor desse tipo aqui, né? É o BC. Então eu vou procurar aqui um deles. Como ele já me continuou, porque é o que vi na aula passada, o BC547, vamos ver, tá? Isso aqui não tem muita regra, tá, gente? Vocês vão encontrar na internet algumas tabelas que vão dar as características de corrente C, tensão VCE e ganho, mas com o tempo a gente vai chutando alguns. Então, por exemplo, BC547 PDF. Por que é bom eu usar esse cara? Porque ele é barato, tá? Essa é a primeira característica. Também ir para um site de um fornecedor de componente, olhar os preços e aí verificar pelo preço qual que é o mais adequado. Tá? Nesse caso aqui, deixa eu pegar o primeiro PDF que aparecer aqui, da Fairchild. BC, aqui tem vários, né? Esse datasheet ele serve para o 546, 547, 548, 549, 550. Eu vou lá para as características deles. A corrente IC de todos eles, porque não tem distinção aqui, é de até 100 mA. E todos eles têm uma tensão de base de, no mínimo, tensão de base não, tensão VCE, de no mínimo 30 volts. Tá vendo? Tem o 546 é 65 volts, o 547, 550, 45 volts, o 548, 549, 30 volts. Né? Eu vou usar o 548, então.
BC 548. Aí eu vou lá, procuro no Proteus. Pode ser o 547, 548, tanto faz, né? A gente viu ali. Pego na lista de componentes, BC 548. Está ali o transistor. Tem algumas opções. Se vocês olharem, a diferença entre pelo menos, né? Eles aqui é o tipo de encapsulamento. Estão vendo? Esse daqui, ó, eu vou até adiantar para vocês. Esse aqui, que é o primeiro modelo, olha como estão distribuídos os pinos. Se olhar de baixo, eles estão fazendo mais ou menos um triângulo ali. Né? Esse daqui é o BC548 genérico. Se a gente olhasse no datasheet, vocês lembram que o 548C ele tem as características um pouquinho melhor. Aí ele pega até um outro encapsulamento, que é alinhado, assim, que é como os pinos desse cara aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas os pinos estão alinhados. Eu gosto mais de usar esse cara aqui, esse encapsulamento, tá? E tem um outro tipo de encapsulamento, que é o Eline, que aí, inclusive, ele tem outro formato, assim, tá? Mas pra gente aqui, tanto faz. Eu vou usar o primeiro aqui, supondo que eu vou conseguir comprar 548C. Ele já sabe qual que é a sequência dos pinos. Eu não preciso me A preocupar. única diferença deles é só o encapsulamento mesmo, né? O 548 para o 548C tem, porque o 548 é genérico para toda a linha, tá? Eu vou pegar ele aqui e vou mostrar para a gente lá no datasheet. Ó, o 548, aí muda aqui, ó. Se for A, é de 110 o ganho até 220. O B de 200 a 450, o C de 420 a 800. Então, quando eu olho o datasheet, sem me preocupar com a letra, eu sei que o ganho pode ir de 110, que é esse piorzinho, até 800, que é o melhorzinho. Se eu uso o C, eu estou sabendo que o ganho é esse aqui. Tá? Beleza? Beleza. O que é importante para mim, gente? Eu vou especificar por C. Só que, talvez, agora é uma decisão do projetista, é ponderação dele mesmo. Não tem um embasamento, é um embasamento mais de feeling, né, de experiência, do que engenharia. Eu vou conseguir sempre usar o 548C, o meu fornecedor vai me garantir sempre. Aí, na hora de eu calcular o resistor de base e tudo mais, eu uso um ganho de 420, menor beta. Agora, se eventualmente deu alguma coisa aí, comprei um lote bem mais baratinho do A, isso pode acontecer. E aí eu vou trocar o C por A no meu projeto em algum momento, aí eu vou trabalhar com um ganho de 110. Porque, eventualmente, eu vou ter um ganho tão ruim quanto 110. Tá? Lembrando que se eu especificar o resistor de base, corrente de base, para um ganho de 110, ele vai saturar para qualquer valor acima. Por isso que a gente sempre usa o menor. Né? Então, eu posso até usar um encapsulamento C e depois eu vejo se eu quero usar esse ganho aqui ou esse aqui. Tá? Lembrando que se eu usar esse, eu nunca vou poder usar esses caras aqui. Esse aqui até é um pedaço, né? Porque ele vai até 450. Mas o A eu nunca vou poder usar. Tá? Peguei o BC548C, vou colocar ele se comportando como uma chave. Lembrando que aí tem polaridade, o coletor está aqui. O coletor, gente, ele está com a carga para o lado de cima, por quê? Por que eu não coloco a carga aqui embaixo, né, na chave, chaveando 12 volts? Porque o emissor tem que estar na fonte. E o emissor, sendo um transistor NPN, ele tem que estar no negativo aqui. Se ele está aqui, a carga tem que estar para cima. Beleza? Não sei se vocês entenderam isso. Eu não poderia fazer isso aqui, ó. Eu não poderia botar a GND aqui. Isso aqui não funciona para operar como chave. É isso que eu vou fazer agora. Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter problema. Porque para operar como chave, o emissor agora tem um grande resistor de carga. Se a gente olhar rever lá os slides, a gente vai ver que para saturar é bom a gente ter um RE e E, né? Que é a corrente de a tensão de emissor, né? Que é RE por IE. Ela tem que ser próxima de zero, né? E nesse jeito não vai ser próxima de zero porque o RE está grande. Então eu tenho que... Isso é só a explicação do porquê que geralmente eu faço a montagem desse jeito. Eu coloco a minha carga no coletor, o meu emissor não tem nenhuma resistência para alimentação, e aí nesse caso, se o negativo está aqui, onde é que está o positivo? Do outro lado da carga, está aqui em cima. Beleza? Botei o transistor, então, e agora, vamos lá, pela minha decisão de projeto, gente, a minha empresa nunca vai usar um BC548 de outra letra, vai ser sempre o C. A gente conseguiu fazer um bom acordo, o fabricante garantiu para a gente aí um contrato vitalício aí, e ele sempre vai fornecer o C. Logo, o meu ganho é de 420.
Todas as demais características dessa chave atendem o meu requisito. A corrente IC dela é até 100 mA. A gente já viu que essa corrente aqui, no máximo, vai ser 34. Correto? E a tensão 12 volts. O que eu preciso agora? Especificar o meu... Vou até botar aqui. Vou botar no bloco de notas, que foi mais fácil. Eu tenho uma corrente IC de aproximadamente 34 mA. VCE 12 volts. Isso aqui tem que ser maior, né? IC tem que ser maior do que 34 mA. O VCE tem que ser maior que 12 volts. Meu ganho tem que ser, pode ser, né, maior do que 420. E agora eu calculo meu IB primeiro. Lembrando que o meu IB a corrente de base é IC dividido por HFE, que é o ganho. Correto? Quanto que é o meu IC? 34 mA. 34 mA. E aqui é IC, só para lembrar. IC dividido por HFE. 34 mA dividido por 420, 34 na exponencial 3 menos, dividido por 420. Minha corrente de base está em torno de 81 microamperes, tá? Minha corrente base é igual a 81 microamperes. Certo? Essa é a minha corrente base. Qual que vai ser o meu resistor de base? Agora a gente tem que parar um pouquinho e pensar. O que que vem antes aqui? Eu já sei qual que é a corrente que eu preciso para esse cara saturar. Beleza? Mas o que que eu vou colocar? Bom, vai ter um resistor aqui. E o que que vai acionar esse transistor? Uma chave. O transistor vai ser acionado... Não, assim, o transistor é a chave, né? Mas o que vai fornecer a corrente de base para que ele possa ligar e desligar o relé? Pode ser um Arduino, tem que ter uma fonte, né? Alguma coisa. Um microcontrolador e tal. Nesse momento, eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar o meu projeto para fazer com que essa corrente de base aqui seja proveniente, né, direto do pino do microcontrolador, ou eu posso ter aquela proteção extra que a gente conversou agora há pouco, que é usar o quê? Um opto. Certo? O optoacoplador. Vamos só botar o resistor aqui, vamos calcular de boa para ver como é que seria. Caso esse cara fosse alimentado direto com 5 volts, tá? Eu botaria aqui, vamos fazer o cálculo agora, caso a alimentação da base fosse chaveada, a base fosse chaveada com 5 volts, né? Eu teria o quê? 5 volts menos, lembrando, né, que a minha resistência de base, RB, ela vai ser o quê? Resistência igual a tensão dividida pela corrente, que é igual a tensão da fonte, VCC, menos VBE, que é a minha tensão de 0,7, dividido, tudo isso, né? Dividido por IB, tensão dividida pela resistência. Certo? Que seria mais ou menos o quê? 5 menos 4,3 igual... Opa, contrário, né? 5 menos 0,7 igual... 5... 4,3 dividido pela corrente de base, que é 81, na exponencial 6 menos, micro, né? Eu teria uma resistência de até 53K. Lembrando que a corrente de base tinha que ser maior que 81 micro, né? Que é maior. Corrente base vai ser... tem que ser maior do que 81 microampere. Logo, a minha resistência de base, ela tem que ser o quê? Menor do que 53K. Ô, professor. Pode falar. Só uma dúvida contra o VBE, ele é constante 0,7?
gente considera, esse é um valor que é um valor seguro para a gente considerar, mas até uma boa pergunta, Everton. A gente vai olhar aqui o datasheet do fabricante, vamos ver o que ele me fala. Ele fala que o valor pode variar mesmo, de 0,9 até saturado, né? Até, ó, aqui, ó, VBL1, quando ele está ligado, né? De 580 até 700 milivolts, que é o nosso 0,7, tá? Mas ele fala que, dependendo do valor de saturação, ele pode chegar a 0,9. Então é uma boa colocação. Vamos usar esse pior caso, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer 5 menos 0,9 dividido por 81, a exponencial 6 menos. Ó, foi para 50 ohms, 50,6. Então, nesse caso, eu estou sempre considerando o pior caso, né? Então, 50,6. Então, aqui ao invés de 53, eu vou botar 50. No caso, considerou... desculpa. No caso, considerou a perda com o transistor do 0,7, né? Só que agora, ao invés de 0,7, é 0,9, né? Eu estou considerando o valor que o fabricante me disse que pode acontecer em alguns casos, ser 0,9. Aí, o que aconteceu? O resistor é um pouquinho menor. Eu devo usar 50, na verdade, foi 50,6 ali, né? Não é valor comercial, então eu teria quais valores comerciais? Se eu procurar a tabela de valor comercial, valor comercial, resistor, 20%. Vamos pegar o pior caso, tá? Aquele resistorzinho bem barato mesmo. Vamos pegar o de 5% mesmo. Ele tem 4,7, 5,1, 5,6. Eu vi que o meu valor está em torno de 50,0 alguma coisa. Qual resistor que eu devo usar? 47. 47. Por mais que o 51K esteja mais próximo de 50 ponto alguma coisa, eu tenho que usar um resistor menor do que aquele valor. 47K. Esse é o valor comercial que eu vou usar. Então, esse aqui é o RB calculado, né? Eu vou usar efetivamente um RB de 47K. Tá? Vou lá para o Proteus. Isso eu garanto que ele está saturando. Ele vai saturar porque 47K, com uma tolerância de 5%, não vai chegar a 50,86, que é para o pior ganho desse transistor, para poder chavear o 12 volts. Então, é o pior caso, eu estou simulando todos os piores casos possíveis, tá, gente? Estatisticamente, garantindo que o meu produto em linha de produção não vai ter uma peça descartada por alguma, né, por uma soma de características ruins, né, se eu vou ter alguma peça defeituosa lá na frente. Tá? Professor, pode falar. Uma vez tu tinha explicado por que eu não poderia botar um resistor abaixo de 56, tipo, muito abaixo, muito abaixo. Por que eu não lembro? Eu posso colocar qualquer valor abaixo de 50 ali. 47K é o próximo, né? Eu poderia botar 1K, funciona igual. Só que daí ele vai consumir mais corrente. Correto? Pensa comigo assim. A base é só um diodinho. Ela, até o limite do transistor, ela aceita qualquer corrente. Até vamos olhar qual que é a corrente máxima de base desse transistor aqui. Esse transistor tem uma corrente de base máxima, aqui nas características máximas dele, ó, IC, em algum lugar ele tem que ter a corrente de base. E ele nem está colocando aqui, será? Ó, corrente IC, ICB, nanoampere. Ele não está colocando aqui, mas em geral, pelo menos os de potência tem. Qual que é a corrente máxima de base antes que ele queime, tá? Nesse caso aqui, se fosse um transistor de potência, a gente teria que estar limitado a isso. No nosso caso, qual que é o problema, gente? Se eu botar 1K, a corrente seria em torno de 5 mA. 5 mA parece pouco, mas dependendo, por exemplo, o FPGA, vocês podem ver lá com o professor Edson que tem alguns pinos que não fornecem tanta corrente assim. Poderia queimar, né? Então, qualquer valor abaixo resolve. Qualquer valor abaixo de 50K vai acionar. Só que quanto mais longe, quanto menor o valor da resistência colocar, mais corrente eu vou estar puxando. Tá? É mais ou menos por isso. Nesse caso, 47K vai funcionar. Se eu quisesse botar 33K, 20K, todos eles vão funcionar. A gente está trabalhando com fração de miliampere, né, gente? É bem pouquinho mesmo. Tá? Mas eu já sei que 47K funciona tão bem para saturar, tão bem quanto 1K.
então eu deixo 47K mesmo, tá? Porque ele vai consumir menos corrente lá na frente. Palavra-chave, pode falar. Uma dúvida, eu queimaria o transistor ou queimaria o microcontrolador ou os dois? Depende. É que aqui, nesse caso, eu não achei no datasheet, pelo menos nesse fabricante, qual que é a corrente máxima de IB que ele aceita passar. Aí existe a corrente IB, mas o datasheet ali não dizia qual que era. Até deixa eu procurar na internet, porque eu tô achando estranho, gente. Era para ter... Deixa eu ver se tem um outro. A gente está usando 547, né? BC 548. Vamos ver aqui. Procurando assim se tem algum outro fabricante que me fala isso. IC? Não. Tem que procurar algum outro fabricante, sabe? Que parece que ali o da Fairchild ele não mostra essa informação. O F e B. Ele tem uma tabela aqui de correntes IB, tá vendo? Ó? Mas ele não está dizendo que é o valor máximo, né? É que geralmente deveria ter aqui, ó, nesse quadro, o valor da corrente IB máximo. PC 548, deixa eu ver outro fabricante, né? Em geral, o pessoal não excede esse valor nesse componente, tá? Vai ser um outro fabricante. IC. Esse também não está trazendo aqui. Deixa eu ver. IB. E dependendo, cara, do fabricante, ele diria para mim qual que é o... Dependendo do componente, ele teria essa informação. Por exemplo, eu vou pegar um TIP, tá? Um TIP da vida, TIP 42. DF. Ele vai ter essa informação. Quer ver? Que é um transistor de média potência, né? Desse tipo aqui. Tem as características elétricas dele, valores máximos de IB, tá vendo aqui, ó? Corrente de base máxima, 2 amperes. Nesse caso é um PNP, né? Por isso que ele está com os valores negativos, tá? Mas é no máximo 2 amperes. Se eu botar um resistor que puxa mais de 2 amperes, ele queima. No caso desse carinha aqui, o datasheet não mostra. Provavelmente que a corrente IC dele já é 100 mili. Então é lógico que eu não vou botar muito mais do que... Tipo, ele já tem um ganho muito bom, né? Estaria na ordem de 1 miliampere mesmo a corrente que eu colocaria na base dele. Mas... Caso o transistor não tenha problema com a corrente base, parece que esse é um dos exemplos, o meu microcontrolador, o meu Arduino, o meu FPGA vai ter problema, porque ele tem uma corrente máxima que pode fornecer, né? E nessa aplicação atual, a gente botando 47K, a corrente de base está em torno de quanto? 81 microampere. É uma corrente bem baixinha. É bem difícil eu ter algum dispositivo que não possa fornecer na ordem de fração de miliampere, né, que é esse caso, 81 micro. Então, por isso que eu vou deixar ele aqui mesmo. Tá, colocando ele aqui na base. Conseguiu entender, Everton? Consegui, professor. Muito obrigado. Tá. Então, a gente sempre trabalha com um valor, assim, sempre abaixo do calculado, né? Aí vem aquela constante de engenharia lá, a constante do cagaço, né? Colocar cada vez menos, mas a gente sabe que tem essas ponderações. Eu posso trabalhar com 1K? Pode, mas eu vou ter esse problema da corrente de saturação. Muito bem. Até esse, gente, é um... Eu vou falar isso numa aula mais à frente, que tinha uma regra prática que o pessoal usava de 10 vezes, né? O Jean talvez tenha... Eu acho que o Jean não usa mais, que uma vez a gente conversou sobre isso, né? Mas até 20 anos atrás, o pessoal usava a regra das 10 vezes. Se tem uma corrente IC de 10 amperes, tu vai ter que ter uma corrente IB de 1. Aí o teu resistor tem que ser só 10 vezes maior. Sabe? Só que essa regra não funciona muito bem, porque daí tu acabava drenando muita corrente. Lá na frente eu vou explicar esse detalhe aí, tá, gente? O bom mesmo é a gente fazer esse cálculo, como foi feito agora, e chegar próximo do valor que eu precisaria para saturar a base. Nesse caso aqui eu estou bem próximo dele, né? É menor do que a resistência que eu teria, então já satura, tá? Muito bem, o que eu vou ter do lado de cá? Eu calculei com 5 volts, eu vou colocar do lado de cá, eu posso já de cara colocar um microcontrolador, mas eu quero botar uma proteção extra, nesse caso aqui. Eu vou botar o quê? Um optoacoplador, tá?
Mas eu vou testar por enquanto aqui se a chave está funcionando, só para fazer um testezinho. Pego o meu switch, coloco aqui. E coloco um power pin aqui, né? De 5 volts. Por que 5 volts? Que eu calculei tudo para 5 volts, tá? Depois a gente vê de onde é que vai vir esses 5 volts aí. Mas eu venho aqui, power pin, coloco ele aqui. E mais 5V, tá? Fechou a chave, tem tensão no relé, abriu a chave, não tem tensão no relé. Tá? Tá funcionando. O que eu vou fazer agora? Tiro isso daqui, que aqui seria o microcontrolador, e vou colocar o quê? O meu opto. Então eu venho aqui e procuro um optoacoplador. Eu vou pegar o mais simples de cabeça aqui. Posso pegar o mais simples de cabeça, qualquer valor. Ou eu posso vir de novo aqui, ó, para o Proteus, e ele tem uma categoria chamada Optoelectronics, né? Dispositivos óticos, tá vendo? Ô, professor, aí no caso o microcontrolador serviria só para alimentação mesmo, né? Não teria outra função, né, de lógica e coisa. Tem. A ideia ali é que o microcontrolador, tipo, como se fosse um Arduino, né? Quando vai para nível lógico alto, liga o relé, quando vai para baixo, desliga o relé. Ele é o que vai fornecer a corrente de base, né? Beleza. Aqui, ó, categoria dispositivos óticos, né? Optoelectronics, ele tem de tudo, inclusive o display que a gente já usou, né? Mas aqui tem uma subcategoria nos dispositivos óticos chamada optoacopladores aqui, ó, a penúltima. E aí tem vários modelos de optoacoplador. Tá vendo? Tem os MOC da vida, que são... Aí, assim, a gente poderia entrar em datasheet para comparar alguns deles, né? A gente pode fazer isso numa aula mais lá na frente, mas para a gente não se estender muito, ó, esses aqui são muito usados em mecatrônica. Mas eu vou usar o mais comum, o mais simples por enquanto, que é o 4N25. Esse carinha aqui. Tá? Como é que ele funciona? Tá a chave dele. Vou fazer assim. É um outro transistor dentro dele. Lembrando, ele é um diodo que aciona, um LED, né? Que aciona um fototransistor. Eu venho aqui, ligo esse cara no coletor... Ah, perdão, gente, perdão. Esse aqui é o contrário. Eu ligo esse cara aqui, da chave, e ligo... Peraí, deixa eu tentar ver uma outra coisa. Deixa eu ver se tem o tique aqui, só um minutinho, que é melhor ainda. Que esse foi o que a gente viu na aula, não fototransistor, a gente viu fotodiodo, né? Então, deixa eu ver se eu acho um fotodiodo aqui que é mais tranquilo da gente trabalhar. Antes de usar o 4N25. Vou ver... Vamos usar um desses daqui. Não, Triac não. Tá aqui, ó. 6N. Tá. Vamos usar esse daqui, ó, o 6N136. Tá? Que ele é um optoacoplador de alta velocidade com saída a transistor. Esse aqui é o que a gente mostrou lá no slide, né? Que ele tem uma comutação de até 1 mega, tá? Vamos usar esse carinha aqui. Eu coloco ele assim, ó. Esse é muito mais caro que o 4N25, né? Sim, não é muito mais caro, né? Mas é mais caro. Relativamente mais caro, né? Eu vou colocar ele, então, como uma chave aqui para acionar para os 5 volts. Então, desse lado de cá, eu coloco. Aqui, gente, eu não me preocupo com o fato da carga estar no emissor, tá? Depois, quando a gente for falar de fototransistor, a gente explica o porquê, tá certo? Mas aquela regra que eu falei agora há pouco, né? Poxa, eu botava todo o coletor... No coletor eu botava... Oi? Alguém falou? Professor, esse 6N136, ele faz parte de alguma biblioteca diferente ou não? Não, está em optoacopladores. Tá lá, não, vocês não acharam ele? Eu consegui achar aqui também. Alguém não conseguiu? Tu não conseguiu, Daniel? Eu achei. Achou? Tá. Eu não consegui achar, eu estou procurando ele aqui ainda. Tá. Não, então a gente volta para o 4N25, não vai ter problema. Vamos usar o 4N25 mesmo. O funcionamento é igual, tá, gente? Vamos pegar aqui. 4N25 é o mais genérico mesmo, mais baratinho.
para esse projeto não tem problema. Até porque ele não precisa ser rápido, já que ele vai acionar um relé que é um dispositivo lento. Tá? Então dá para usar o 4N25. Aí a regra é a mesma, tá? O que eu vou fazer? Eu não me preocupo. Se eu for olhar aqui o símbolo do optoacoplador, gente, só para adiantar para vocês, tá? O optoacoplador, ele tem a mesma ideia. O optoacoplador a transistor, ele tem a mesma ideia do que a gente viu na aula. Ele tem um dispositivo emissor de luz, que é o diodo, que emite luz, o sinal luminoso, para um dispositivo que é sensível à luz. Só que agora, ao invés de ser um fotodiodo, o sensível à luz, é um fototransistor. Se eu olhar o símbolo, olha só o que ele tem: coletor, emissor e base, tá? O que eu uso, tá, gente? Do lado de cá eu vou acionar, e desse lado de cá eu vou... É tipo a saída, né? Eu vou usar o coletor e o emissor como chave. Essa base aqui, ó, é só em alguns casos que a gente usa, que é para dar já um ganho de corrente. Mas na maior parte das aplicações em que eu uso o optoacoplador como uma chave, né, ele não vai modular um sinal analógico, e sim um sinal que varia de 0 e 1, eu não preciso botar nenhum tipo de ganho na base. A própria luz aqui satura e corta o transistor. Tá? Se ela satura e corta o transistor, eu não preciso usar o pino 6, e aí agora vem só uma regra, que parece que é diferente do que eu falei agora há pouco. Eu falei agora há pouco que o ideal é eu botar o emissor na fonte. Por quê? Porque eu quero que tenha resistência igual a 0 aqui, nessa malha, e aí o meu coletor é que teria carga. Mas nesse momento eu vou fazer diferente, eu vou fazer assim, ó. É inconsistente com o que eu falei agora há pouco para vocês. Eu estou colocando no coletor a minha fonte, mais 5V. E o meu emissor, ao invés de ir para GND, ele vai para a base, que vai para esse cara, que vai para GND. Parece que ele está na região linear, né? Toda aquela explicação que eu falei para vocês não faz sentido. Ela só faz sentido por uma característica muito simples. Quando eu faço a análise da malha desse transistor, eu faço o seguinte: eu faço a análise considerando que a malha, a tensão da malha, fecha com o resistor de base. Então, teria assim, VIB, tensão VB, perdão, que é o produto de IB por RB, e aí tem o VRE, que é o produto de IE por RE. Então, esse cara tem que ser 0. O negócio, gente, é que quando eu olho o optoacoplador, qual que é a minha corrente de base? Eu não tenho como calcular a corrente de base, porque não tem uma malha elétrica. O que tem é a luz acionando o fototransistor. Então, ele não tem essa necessidade do meu emissor estar com resistência a 0, porque não tem uma malha ligando esse lado com esse. Exatamente o propósito do optoacoplador é isolar eletricamente os dois lados. Então, não tendo resistor de base aqui para polarizar, eu posso fazer essa ligação aqui. Especificamente, tá, gente? Especificamente para o optoacoplador, eu não preciso colocar o emissor na fonte. Eu posso colocar o coletor na fonte. Desse jeito aqui, o optoacoplador funciona como chave. Tá? Então, eu posso até... Eu não sei se esse optoacoplador simula, mas vamos testar agora. Seria o quê? Eu botar uma chavezinha aqui e botar, por exemplo, o GND aqui. Aí eu ligo esse cara aqui, direto? Não, falta eu botar um resistorzinho para limitar a corrente do LED. Eu vou botar um resistor aqui, sem calcular muito, tá? Porque eu não estou especificando agora muito esse opto, né? Porque essa aula ainda não seria legal a gente abordar isso. Eu só acredita em mim que um resistor aí de 180 ohms já faria esse trabalho. Então eu coloco um resistor de 180 ohms aqui, insere com a chave, para limitar a corrente desse LED aqui, que tem dentro do opto, e vou alimentar esse cara com 5 volts. Mais 5V. Abro a chave. Opa. Não tem tensão lá, fechei, tem tensão, tá vendo? Tá funcionando o meu relé. Então o meu opto, inclusive, é simulável também. Muito bem, do jeito que meu projeto tá, posso apagar de novo aqui. Porque, de novo, isso aqui ainda não faz muito sentido. Eu tenho uma chave mecânica para acionar uma chave mecânica. O que eu vou colocar do lado de cá? Agora sim, o meu microcontrolador. Então eu apago isso aqui. Apago isso aqui, deixo assim, ó. Desse jeito aqui. E eu tenho projeto que tem
5 volts aqui para alimentar o ópto. Do lado de cá, vai ter a entrada do meu microcontrolador. Chave. Olhando esse circuito aqui, gente, tem alguma coisa que vocês acham que faz falta? Um título. Diodo roda livre. Um título é bom. Diodo de roda livre. De roda livre. Exatamente. Aí eu vou pegar qual? Pode ser, nesse momento, vamos fazer o seguinte, vamos olhar a datasheet. Eu tenho algumas opções, né? Eu vou pegar, por exemplo, o que é o mais comum que eu conheço ali, que é um N4007. O N4007, que é um diodo PDF, né? O N4007, o que eu tenho que me preocupar agora? Principalmente velocidade de comutação dele, tá? Porque, com certeza, ele tem tensão e corrente maior que 12 volts. Aliás, tensão maior que 12 volts, corrente maior do que 34 miliamperes. Não tem que me preocupar com isso. Lembrando, por que 34 miliamperes, né, gente? Porque o diodo de roda livre, ele vai descarregar o relé, mantendo a corrente que ele tinha, né? Porque tem inércia de corrente. A corrente que o relé tem enquanto acionado é 34 miliamperes. Então, o diodo, ele vai ter que só manter 34 miliamperes sendo dissipados ali na forma de roda livre, né? Então, se é 34 miliamperes, vamos lá. Esse cara aqui tem corrente, só para a gente ver aqui nas especificações dele, ele tem corrente direta, né? Corrente de 1 ampere, tá? E a tensão dele, ele aguenta uma tensão direta, tensão reversa, não se precisa me preocupar porque a queda de tensão dele é 0,7. Mas por que eu preciso, da direta? Mas por que eu preciso me preocupar com a tensão reversa, quando ele for reversamente polarizado? Porque ele está em antiparalelo com a bobina. Quando a bobina tiver passando corrente por ela ali, ela tem uma tensão de 12 volts. Então, sob o relé também tem 12 volts. Eu tenho que pegar um relé que aguente mais do que 12. Esses caras aqui aguentam na ordem de 35 até 700 volts, tá? Contínuo, né? Tensão reversa RMS de 700 volts. Então, nenhum deles vai ter problema com isso, o N4007. Vamos procurar por tempo dele, tá? Então, vou procurar direto por escala de segundos, né? Ou, olhando aqui nas unidades aqui, eu vou ver alguma tabela que mostre isso para mim. Esse aqui, de novo, é um datasheet bem resumido, então ele não fala nada disso para mim. Ele fala só que eu posso chavear ele com a frequência de 1 MHz. Ah, aqui, ó. Não, isso aqui é pico não repetitivo. Esse datasheet é muito simples, ele não fala aqui em velocidade de comutação. De qualquer jeito, ele deve funcionar. Daniel, qual que é o diodo de roda livre que tem nesse teu projeto aí? Consegue ver? Acho que é um SMD, né? Não é um SMD. Ele é... Como é que eu posso mostrar? É que lembra que o professor mostrou um que era meio laranjinha? Eu não sei qual que é o modelo dele. Tá, então eu sei qual que é. Então não é o N4007. É o outro que eu ia sugerir também que funciona, que é um N4148. Cara, aqui, ó. Ele não é um diodo rápido, tá, gente? Não é considerado aquele shot. Mas ele... Não é esse aqui? É bem esse aí. Ele não chega a ser um diodo rápido, mas ele é muito usado em roda livre, porque ele é um pouquinho mais rápido. Aqui está o preço dele, 8 centavos, né? Ele é um pouquinho mais rápido que um N4007, tá? Só que ele tem outras características menores. Então, a tensão dele, a corrente direta dele é 300 mA, tá vendo? Então, ele tem pico, tá, gente? Não é nem corrente contínua. A corrente dele direta, média, é 150 mA. A tensão reversa dele é em torno de 75 volts. Tá vendo? Então, ele é bem menos tensão e corrente que o anterior. Só que a maior parte das aplicações dele são para exatamente roda livre, porque ele é um pouquinho mais rápido. Tá? Vamos ver se esse fabricante fala em velocidade aqui. Aqui, ó. Eficiência de retificação e capacidade. Aqui, ó. Tempo de recuperação reversa dele, 4 nanosegundos. Esse aqui ele fala, 4 nanosegundos. Ele é um diodo geralmente usado para roda livre, tá? Um N4148. Então é o que eu vou botar lá no meu projeto. Um N4148. Posso pegar qualquer modelo desse, vou pegar o primeiro, e aí coloco ele reversamente polarizado, ou seja, o cátodo para baixo e o ânodo ligado, o anodo, né, ligado na carga aqui, desse jeito aqui. Isso aqui, vou salvar o meu projeto por enquanto. Projeto 2. Tá aí, com roda livre, tudo, beleza.
Tá? Faltaria só eu ligar aqui o meu microcontrolador. Olhando o meu projeto, vamos agora fazer as conexões, tá, gente? Agora uma dica, tá? Isso aqui é o funcionamento interno do meu projeto. É a lógica dele. Parte da lógica, ainda tem mais umas coisas aí. Mas vamos lá. Tem umas coisas que estão soltas aí. Por exemplo, isso daqui, que é o que aciona toda a sequência, e esses caras aqui, que é a saída. Né? Então, eu tenho que botar, ou eu posso fazer duas abordagens, tá, gente? Eu posso botar direto o conector, por exemplo, aqui no caso do relé. Eu posso pegar e vir aqui e dizer o seguinte, olha, no modo componente, perdão. Bota um T-block ali, que é esse carinha aqui, né? Esse aqui. Para ligar o comum e o NA-NF da bobina. Do relé, perdão, da chave do relé, que é exatamente igual a plaquinha do Daniel ali. Então, eu vou pegar o T-block, lembrando que T-block aqui a gente usa o I, que é de imperial, e o número de conexões, T-block I3, que é esse cara aqui. E posso fazer assim, ó. Ó, aqui está a minha saída do relé. Eu vou botar NA de um lado, NF do outro e o comum no meio. Tá? Faço um negócio assim. Ó. Tá vendo? Qual que é o problema disso, gente? Essa conexão é meio óbvia. Eu vou ter que ter uma saída da minha placa. E eu demonstrar como ela está ligada polui o meu esquemático. Fica difícil de eu ver as conexões elétricas aqui no meio. O que eu posso fazer, então? Eu posso usar rótulos aqui. Ó. Eu posso chegar e dizer o seguinte, olha. Eu posso volto aqui para aquele modo terminal. A gente até agora só usou o power e o ground, né? Tem um modo aqui que é o default, que é esse pininho aqui. Esse aqui serve para eu fazer tipo um jumper em algum ponto do meu projeto para outro, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, e coloco um aqui. Assim, ó. Outro aqui. Conecto ele nos pinos do relé e digo o seguinte, olha, esse aqui é o meu NA, né? Então, eu clico duas vezes e chamo ele mesmo, de NA. Esse daqui, de NF. E esse aqui embaixo, coloco mais um. E chamo de CM. Veja, isso aqui são terminais no meu projeto, que não estão necessariamente ligados com a alimentação. Não são nem GND, que é 0 volt, nem uma tensão definida. Eu só tenho um ponto com rótulo aqui. E aí, o que eu faço? Eu pego o meu T-block, que está em algum outro lugar do meu projeto, e coloco lá as mesmas conexões, tá? Eu vou lá e pego esse default e coloco 3 aqui, ó, em sequência. Digo que o primeiro, por exemplo, é o meu NA. Ô, professor, tu já tinha botado o T-block, não sei se vai atrapalhar depois se deixar os dois. Ah, tinha outro? Deixa eu ver aqui. Tá bem lá no canto esquerdo. Ah, tá. Eu vou apagar esse aqui, depois Então, NA... ele apareceria no meu projeto voando lá, na minha placa, né? Mas obrigado pelo aviso. O negócio é que esse aqui ainda continua com J2, né? Mas como eu vou ter que botar um outro conector depois, o outro assume o J1, tá? Então é NE e esse aqui é o comum, né? Que é CM, né? Que eu botei. Tá ali, ó. Eu só tenho que me preocupar de ter o mesmo nome, tá, gente? Mas na hora de fazer a placa, o Proteus vai ligar esses dois aqui. Isso é muito importante para eu poder fazer projeto em bloco. Por exemplo, isso aqui é um bloco. Professor, uma coisa. Acho que você usou NF e ali embaixo tu botou NC. Ó, isso não pode acontecer. E o Proteus não dá erro. NF, NA, NF, aqui NA, NF. O Proteus não vai dar erro, só que ele não vai conectar os dois, tá? Então você tem que se tocar disso, tem que botar os mesmos nomes. Então, NA, CM e NF. Qual outra conexão que tem? Esse carinha aqui, né? Que é o quê? Sei lá, entrada. Certo? Essa aqui é a entrada que aciona todo o negócio. E ali na frente tem a saída. Tá? Ô, professor. Pode falar. Eu acabei não pegando. Qual que é o valor que foi colocado na resistência no optocoplador para ativar ele? 180? Vamos? É. Tá? Então tá aí, gente, ó. Tem uma entrada e saída. O que acontece? Agora eu tenho um bloco separado. Inclusive, eu posso usar aqui, ó, essas caixinhas 2D que tinha lá para a placa, no modo esquemático, no modo layout, quando a gente fez a placa, né? Mas aqui eu posso usar também, ó. Posso chegar aqui e dizer aqui, ó, faço uma caixinha. Clico o botão direito, digo que ela não é preenchida, tá? Nas propriedades dela. Opa. Tem um lugar aqui. Não, deixa eu ver aqui.
Aqui, ó. Eu posso dizer que ela é uma caixa de... Tem uma dessas opções aqui que eu posso dizer que ela é um bloco. Template, general. Vou botar por enquanto como general, vamos ver. Tá vendo? Fiz uma caixinha. Aí posso vir, botar uma outra aqui em cima. Tá? Vim aqui dentro, escrever um texto. Tá, eu vou editar essa caixa só para mostrar o que eu tinha feito antes, tá, gente? Propriedades. E eu posso dizer que essa caixa aqui é ao invés de um componente, né? Posso dizer que ela é uma borda, um template, por exemplo. Ou eu posso direto aqui selecionar, né? Eu posso dizer que eu sempre vou usar template. Posso escolher aqui algumas formas de fazer caixinha, tá? Depois eu vou lá e coloco um texto. Digo aqui, sei lá, funcionamento interno. Tá? Que eu botei como AirDot, né? Na verdade, de novo, tem que mudar. Propriedades. E subcircuito. Tem um modo subcircuito, fica mais adequado. Tá? Só aumentar a fonte aqui. Ele está aumentando aqui. Vou fazer de novo aqui. Caixinha, template. Fonte, template. Botar a fonte de 6. Diagrama interno. Agora ficou grande demais. Opa. Tá vendo? Posso ir editando aqui parte do meu projeto, tá? Em blocos, assim, que fica bem organizadinho. Veja que não tem nenhuma conexão daqui, saindo daqui, né? Para cá. Eu vou mudar só o nome aqui, gente, de diagrama para funcionamento, tá? Que é muito importante, depois eu explico por quê. Isso aqui é um subcircuito, na verdade, né? Aqui também eu vou chamar de subcircuito. E esse aqui também. Tá, opa. Esse aqui não, esse aqui eu vou dar um Ctrl Z, esse aqui eu vou deixar como template mesmo. Aqui embaixo tem uma conexão, né? Então eu poderia fazer uma outra caixa depois. Depois a gente, até fica meio que como tarefa dar uma organizada nisso aqui, mas a gente poderia botar uma outra caixa aqui. Deixa eu ver se eu copiar tudo aqui, deixa eu ver. Deixa eu copiar só a caixa aqui, ó. Clicar nela. Aí vem aqui nesse modo de copiar. Opa, só não. Ele vem com tudo, tem jeito agora. Depois a gente faz. Poderia ter uma outra só para as conexões, ter uma outra para a fonte, ou seja, o meu esquemático, por mais que haja conexões entre diferentes blocos, e tem que ter, eu mantenho só as ligações assim visuais, né, com o essencial. Por exemplo, eu boto 5 volts separado, 12 volts separado, os pinos aqui vão lá para outro bloco através de terminais, e assim por diante, tá? O que está faltando aqui agora? Terminal de alimentação, ou o que vai lá para o microcontrolador, né? Lembrando que para o microcontrolador, o que eu preciso, tá, gente? Na verdade, tem uma coisinha errada aqui nesse projeto, mas não vai ter como mudar agora. Vamos deixar... Não é errado, vamos deixar desse jeito aqui. Olha só, do lado de cá eu tenho a saída interblock, né, esse carinha aqui, que vai para a minha carga, né? Porque o meu relé vai acionar qualquer coisa usando uma chave, como uma chave, né? NANF. Tem a entrada.
né? E o que tem na entrada? Aquele pino de entrada vem do microcontrolador, e como a gente falou, essa plaquinha também vai alimentar o microcontrolador. Então tem que ter no mínimo assim, indo para o microcontrolador, né? Entrada, 5 volts e GND. Uma outra conexão para isso. Pode ser T-Block, ou pode ser um conector, uma barra de pinos assim, né? Fêmea ou macho, para a gente poder ligar o fiozinho depois, ou botar um jumper, etc. Então vai ter uma outra conexão diferente aqui, porque lembrando, o J2 aqui é o T-Block. Tem um outro tipo de conexão de 3 pinos também, porque vai ter que ser, de novo, GND, VCC e entrada. Só que agora não é mais T-Block. Esse componente, gente, assim, ó, que tem os pinos alinhados, nessa distância aqui, a gente chama de Single Inline, ou SIL. Se vocês escreverem SIL aí, vocês vão ver, SL, aqui na parte de conectores, tá? SL tem muita coisa com essa palavra-chave. Então, escreveu SL, na categoria, ao invés de todas, vá para a categoria conectores. E aí vai ter uns conectores SIL 3 aqui, ó, conector SIL 3, tá? SIL3 é o de 3 ilhas, né? O número diz o número de conexões. Então, por exemplo, SI9 são 9 ilhas. Tá? Nesse momento, a gente vai usar o SL3, tá? Peguei ele, coloquei aqui no projeto. O símbolo dele é muito parecido com o símbolo do relé, só que nesse caso, ele é o quê? Se eu clicar 2 vezes, eu vejo... Perdão. Se eu clicar com o botão direito lá no encapsulamento, eu vejo que o símbolo dele é equivalente a esse carinha aqui. O símbolo não, né? O encapsulamento dele que vai para a placa depois. Vou colocar, então, os rótulos agora, gente. De novo. Pego o default aqui, que é a bolinha. Vou colocar no meio, né? Para representar a entrada do sinal que vem lá do microcontrolador. Lembrando que daí depois a plaquinha vai ligar esse ponto nesse. E vou escrever entrada. Para não correr o risco, que vocês já viram que eu cometo bastante, né? De mudar o nome, errar uma letra, mudar do inglês para o português, o que eu posso fazer? Clica com o direito, propriedades, e ao invés de eu escrever, eu vejo aqui o que já existe. Tá ali, ó, tem entrada. Aí não, opa, até assim eu erro, né? Aqui, ó, entrada. Tá vendo? Agora eu não corro o risco, tem o mesmo nome, esse cara e esse cara aqui. As outras coisas que tem ligação é o 5 volts e o GND. Aí eu vou usar um Power Pin, aqui, e vou procurar também pelo 5 volts, tá ali, ó. E o GND, aqui embaixo, aí não tem rótulo, né? GND é GND mesmo, tá? Tá outra conexão. Depois eu posso, de novo, né? Faço um bloquinho aqui, fecho e digo assim, ó, conexões externas, tá? São as conexões externas da minha placa. Falta agora um pequeno detalhe, que é o seguinte, a gente falou que essa placa, até agora a gente falou assim, ó, como que ela se liga no microcontrolador, como que ela sai a chave do relé. Como que ela é energizada? Na especificação do projeto, a gente falou que ela vai ser energizada com um secundário de um transformador. Vamos assumir que esse secundário transformador é um secundário de transformador sem derivação central, tá? Então, eu vou botar o seguinte. Vai ter mais uma conexão aqui, mais um T-Block, agora de 2 entradas, porque não tem derivação central, e vai ser o T-Block I2. Só tem 2 conexões. Tem que ser T-Block, por quê, gente? Porque é um fiozinho que vai vir, vou ter que parafusar de transformador, né? Então, aqui está o T-Block. E eu vou chamar isso aqui, ó, quais os terminais que eu vou botar aqui? Vão ser terminais de alimentação, tá? Eu vou colocar desse jeito, depois eu explico por que eu não estou usando o terminal simples, tá? Por que eu estou usando de alimentação? Na hora de fazer a placa, eu explico isso para vocês. Eu vou botar tipo Power Pin, só que eu não vou chamar de mais 5V, menos 5V, nada disso, tá? Eu vou chamar esse cara de SEC1 e SEC2. Seria secundário 1, secundário 2, por enquanto, tá? Desse jeito aqui. SEC1, SEC2. E aí, agora, lá no meu projeto, eu assumo que em algum lugar eu vou ter que fazer um projeto de uma mini fonte, porque vem o secundário do transformador e ele vai servir para alimentar todo o meu projeto. Secundário é corrente alternada, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco no meu projeto em algum outro lugar, porque aqui, né? Porque aqui tem uma área vazia, eu vou fazer como se fosse um novo bloco, né? Bloco da fonte. Eu vou botar aqui embaixo, aqui, ó. Dá para fazer por aqui também, tem mais espaço. Esse cara aqui vai ser o SEC1, esse cara aqui, o SEC2,
certo? Como se fosse o secundário do transformador chegando aqui. Só lembrando, né, gente, eu botei separado aqui os conectores. Então, ao invés de botar o conector aqui em cima, eu só estou colocando as ligações do conector. E vou botar os diodos. Agora sim, diodo de retificação, não dá para usar aquele diodinho que a gente viu agora há pouco, o N4148, porque tinha uma corrente muito baixa, 150 mA. Vamos usar o quê? Um N4001. Um N4001, que é o tradicional, pretinho, aquele que é até 1 ampere. Esse aqui, né? Coloquei, então, como é retificação de onda completa, 4 diodos. Tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. Posso botar 2 alinhados e depois 2 para o outro lado também, assim. Tá vendo? Aí, para fazer a retificação de onda completa, a gente faz assim. Um deles vai aqui e o outro aqui. Do lado de cá vai um aqui e o outro aqui. E aí, esses dois são o positivo e esses dois o negativo. Tá? Desse jeito aqui eu tenho negativo e positivo daquela minha ponte, tá? Assim está desenhada a minha ponte. O que tem agora? O capacitor, que a gente teria que calcular, certo? Por enquanto, para a gente não atrasar muito, a gente vai usar um genérico, porque o sinal aqui a gente ainda não calculou quanto que vai ser a carga do microcontrolador, né? O certo seria eu determinar qual microcontrolador eu vou usar, ver qual que é a corrente que ele consome, somada a corrente do relé, eu vou poder calcular, então, o meu... Sabendo, inclusive, qual que é o secundário do meu transformador, eu vou calcular corretamente o capacitor. Nesse momento, eu vou assumir que eu vou usar um capacitor eletrolítico de 220 micro, tá? Porque esse já aceitaria para a maior parte dos microcontroladores que consomem corrente baixa. Então, vem aqui em capacitores. Subcategoria radial eletrolítica. Aqui embaixo. E eu vou escolher um desses caras aqui. Qual deles? 220 micro. 220U. As letras aqui funcionam assim, tá, gente? PC, ELEC, é a palavra-chave de capacitor eletrolítico. Depois vem o valor dele. Isso aqui é 2.200 micro. Eu tenho que pegar o 220U. Tá? 220U. E a tensão pode ser em torno de 16 volts, que é esse carinha aqui. Ó. 220U. 16V, que é a tensão, né? Esse carinha aqui já resolve. Aí coloco o capacitor eletrolítico aqui. Ó. Lembrando que nesse momento eu já posso usar GND para essa segunda conexão aqui, né? Para não ter que ligar tudo por ligações elétricas. Eu faço o seguinte, eu boto um GND aqui. Outro GND aqui. Isso eu já estou assumindo que esse cara é o negativo, né? Então já está ligado aqui os dois em GND. Depois, nesse meu projeto, eu vou assumir que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, eu já tenho 12 volts. É retificado, gente? Não é. É aquele sinal que tem um ripple, né? Só que onde é que estaria aplicado esse ripple? A única conexão no funcionamento interno do meu produto que tem 12 volts é o relé. E o relé não é um componente muito sensível à oscilação, né? Inclusive, ele tem inércia de corrente. Então, não se preocupa muito com a tensão. Eu posso trabalhar com esse 12 volts aqui, tá? Assumindo que essa retificação vai fornecer 12 volts para o relé. Então, eu venho aqui, ó, coloco um power pin aqui e digo que esse cara é o mais 12V. Nesse momento, olha o funcionamento, gente. Eu estou trabalhando com rótulos, né? Entra nesse cara aqui, ó, o secundário do transformador. Ele é retificado, ou seja, pega o semiciclo negativo, joga para positivo, é filtrado pelo capacitor e sai 12V. Esse 12V alimenta a bobina do relé, que é chaveada pelo resto da lógica. O que falta na minha fonte? Os 5 volts. Agora sim, os 5 volts, como ele está indo para alimentar o microcontrolador, aqui, ó, eu não posso trabalhar com ripple. Então, o que eu vou usar aqui? Para sair... Exatamente. 7805. E aí vem o detalhe, né? Se eu olhar ali na especificação, meu microcontrolador consome
no pino de I/O 10 mA. E a alimentação dele é em torno de 100 mili. Tá vendo? Se ele é em torno de 100 mili, o que eu posso usar aqui nos reguladores de tensão? Tem essa opção, tem essa. Olhando aqui a diferença, né? O tradicional que a gente conhece é de 1 ampere, que é esse carinha que tem esse encapsulamento aqui, né? Lembra que a gente falou, né? E tem a linha L05, que tem até 100 mA. Eles conseguem fornecer 100 mili. Qual deles eu deveria usar? Quem arrisca? Boa pergunta. Professor, mas, por exemplo, por que eu usaria o de 1 ampere? Ele consome 100 para funcionar e mais 10 mA para funcionar. E ainda tem qualquer coeficiente de problema que vai ocorrer. Exatamente. Tá? Infelizmente está muito próximo. É só 10 mA, né? Que esse cara vai consumir quando chavear. Na verdade, se a gente for olhar o projeto, né? Cadê? Ó. Esse cara também consome. Para corrente de base é pouquinho, mas consome. Está muito próximo do limite, então eu não devo arriscar. O que eu faria? Vou usar o de 1 ampere, nesse caso. É muito próximo, mas eu vou usar o de 1 ampere. Então eu vou lá e pego... Tu ia perguntar alguma coisa, Daniel? Não, mas eu ia, mas na minha própria resposta já foi respondido. Tá. Se o meu microcontrolador consumisse 90, eu usaria. Porque lembrando, aqueles 10 mA que a base pode fornecer é até 10 mili, correto? No pino. Só que eu estou consumindo quanto? 5 volts por 180 ohms, porque esse resistor aqui limita a corrente do LED, né? Então eu estou consumindo aproximadamente, na verdade o LED tem uma queda de tensão maior que 0,7. O LED tem uma queda de tensão em torno de 2 volts, tá? O LED dentro do optoacoplador consome 2 volts. Então é 5 menos 2, 3 volts. 3 volts dividido por 180 ohms, efetivamente sai 16 mA do meu pino quando eu aciono o optoacoplador. 16 mili. Tá? Não, 1.6, perdão, gente. 1.6. Então não vai... Ainda não chegaria aos 100 mili. Tá? Mas mesmo assim, como eu especifiquei ali que é 100 mA, eu vou usar esse carinha aqui. Vou usar o optoacoplador. Aliás, eu vou usar o regulador de tensão de até 1 ampere, que é esse daqui. E aí a pinagem fica como? Entra o 12 aqui, da ponte, o GND aqui embaixo, e do lado de cá, power pin, 5 volts. Tá? Muito bem. Tá aí o nosso esquemático, né? Do funcionamento dessa plaquinha, tá? Vamos tentar entender olhando o diagrama de blocos. Depois a gente desenha, pelo menos, aqui as caixinhas, né? Uma outra hora, porque a aula está quase acabando já. Do lado de cá, pode falar. Seria também interessante, que me lembro quando a gente construiu aquela no PET, com o professor, inclusive, que, por exemplo, não seria interessante também botar um capacitor depois do 7805 ou não? Sim, exatamente. Tá? Para essa aplicação é interessante sim, tá? Porque como eu vou alimentar o microcontrolador, qualquer ruído que tiver nesse projeto pode projetar, né, pode gerar um surto de tensão no microcontrolador e faça com que ele perca o código. Então a gente sempre coloca, o próprio microcontrolador, dependendo da plaquinha, tem, tá? Os capacitores de filtro. Esse carinha aqui tem. Não vai dar para ver, mas está do lado aqui do conector da USB. É um capacitorzinho bem pequenininho, SMD. Mas aqui eu vou colocar mesmo, tá? Então eu vou lá, vou pegar um capacitorzinho cerâmico, que é para ruído, né? Cerâmico. Aí ele vai lá na aba de capacitores, categoria Ceramic Disc, tá? Subcategoria, perdão. Vou pegar aqui um capacitorzinho de 10 nano, pode ser. 10N. Tá? O encapsulamento muda muito pouco. E eu venho e coloco esse cara aqui como um filtro, né? Para o GND. Aqui, ó. Sempre colocando um terminal específico para cada GND, tá, gente? Não é legal ficar conectando eles assim. A gente olhando o esquemático agora, imaginando que não fosse eu mesmo, né, aqui junto com vocês, que tivesse construído esse projeto. Fosse uma outra pessoa chegando aqui olhando, né. Botado o rótulo aqui certinho, a caixinha aqui em volta, ela ia bater e ver que aqui estão as possíveis conexões do projeto. Então ela vai ver que tem uma conexão para um microcontrolador, né, posso escrever aqui no lugar do J3, né, ou uma caixinha, um texto aqui em cima. Secundário transformador, microcontrolador, saída do relé. O cara vai e olha as conexões.
Do lado de cá, ele sabe que é uma fonte. Então, ele bate o olho, sem muita coisa poluída, ele sabe que é o quê? Uma ponte de diodos, com 4 diodos no N4001, uma filtragem, tá bem clara aqui. Essa saída 12 volts é com Ripple, porque está antes do regulador 7812. Tem um 7805 que sai, aí sim, por um regulador de tensão, com um capacitorzinho de filtro. Tudo isso aqui está muito bem detalhado, né? Eu sei que esse 5 volts também vai para o meu microcontrolador. E aí, olhando o funcionamento interno, né, dadas todas as conexões, tem uma entrada, passa por um regulador, um resistor que limita a corrente do LED, que aciona, então, a base de um transistor, que chaveia um relé com um roda livre. A gente consegue olhar em blocos o projeto, tá vendo? Não preciso ficar apelando para as conexões. Se eu fosse fazer tudo isso aqui, gente, com conexãozinha, tipo, não usando o terminal, né, mas ligando um ponto a outro, ficaria muito mais poluído e muito mais difícil de eu entender o funcionamento do projeto, tá? Aqui eu estou aproveitando uma das principais funcionalidades do esquemático, e que a gente ao longo do tempo esquece, né, até pela correria do PI, né, que o objetivo no final é fazer o protótipo funcionar, né, a gente sempre acha que o esquemático é só um meio do caminho, né, é um intermediário da minha ideia para a placa. Não é assim. O esquemático ele é feito para outros fins, para documentar, né, para a gente poder conversar. Eu chegar com esse esquemático, né, depois de colocar os rótulos, e conversar com alguém sobre esse meu projeto, né, vamos trocar uma ideia sobre o projeto, ou vamos tirar uma dúvida, uma consultoria, é muito diferente daquele projeto todo poluído, né, em que eu faria todas as conexões só para depois ir gerar a placa, né. A gente tem que tomar cuidado de fazer um esquemático bem apresentável. Veja que tem um mínimo de conexão possível aqui, né, se possível eu colocaria ainda um terminal de GND, tem um terminal de GND para cada um terminal de 12 volts das tensões estão separadas, enfim. A gente garante que o esquemático é facilmente interpretável. E nem por isso é um esquemático que eu não posso fabricar, né? O que ele tem aqui, eu posso, na aula seguinte, é o que a gente vai fazer, passar para a placa de circuito impresso e vai funcionar sem problema. Aí eu vou conseguir gerar a placa de circuito impresso sem problema. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, gente. Então, o que eu vou pedir para vocês? Tranquilo como esquilo. Ó, salvei aqui. Não sei se vocês já fizeram isso também, mas podem salvar. Vai ficar como tarefa, eu vou colocar para vocês, por enquanto só em nível de esquemático, mais uns 2 projetinhos nesse nível aqui, como eu especifiquei agora, tá? Coisas muito parecidas com o que estão aqui, bem simples, em que eu vou botar mais ou menos assim, olha, gente, eu quero que tenha isso de entrada, isso de saída, e me gerem, gente, eu quero que vocês gerem para mim o esquemático nesse nível, utilizando os recursos que a gente viu hoje. Tá, os terminais, né, corretamente identificação de cada um dos blocos, se tiver mais de um bloco. Vocês usem a criatividade para fazer isso. Um bloco de terminais separados também. E aí, com essa tarefa, que vocês vão apresentar para mim o PDF, né, vocês vão gerar um PDF, tá? Depois vocês podem exportar o PDF. Na hora de... Tem um modo aqui de exportar gráfico. Vocês podem exportar como... Cadê o PDF? Bom, se aqui nesse meu aqui... Não tá... Ah, tá aqui, ó, PDF. Tá? Eu posso exportar direto o PDF do meu projeto. É esse que eu quero que vocês me gerem e mandem depois para mim, tá vendo? De cada um dos projetos, vocês vão botar a tarefa no Moodle, vocês vão submeter isso daqui. E mantenham, mesmo me mandando o PDF, mantenham esse arquivo editável. Tá? Cria e deixa salvo aí no computador. E na quarta-feira, o que a gente vai fazer com as 2 tarefas, os esquemáticos que vocês forem criar essa semana? A gente vai fazer a placa. Tá? Aí a gente vai detalhar essa placa aqui. E aí vai ter a tarefa de fazer a placa dos projetinhos de vocês também. Beleza? Uhum. Beleza. Tranquilo então, gente? Ô, Adriano, só uma coisinha. Qual que é o capacitor que tu usou? Que tu colocou aqui, aí, gente, foi no chute, tá? Porque, como eu falei, para a gente calcular corretamente a capacitância, a gente teria que ter o valor correto de corrente e tal. Aqui a gente foi meio rápido, mas eu usei 220 micro, 16 volts. Não, eu digo o C2. Ah, o C2, perdão, 100 nano, 10 nano, capacitor cerâmico de 10 nano. Tá. Tá? Isso aí, essa parte aí é da fonte, se a retificação do sinal seria? É, exatamente. Aqui retifica e no final aqui é um capacitorzinho de filtro na saída de 5 volts. Porque lembrando, né, o nosso 12 volts aqui vai ter Ripple, né, no projeto real. Porque só tem um capacitor, não tem regulador de tensão. Então ele tem aquela oscilação do capacitor descarregando e carregando. Esse lado de cá não tem, mas mesmo assim pode ter algum ruído, porque o 5 volts está ligado aqui, por exemplo, com esse ópto, que está ligado aqui com o transistor, então pode ter algum ruído. Para eliminar esse ruído, que pode vir do produto, de modo geral, né? Eu vou botar esse capacitorzinho aqui de filtragem. Tá? Na aula que vem, eu vou mostrar onde é que ele vai efetivamente na placa, para a gente garantir que ele seja imune a ruído.
Ele indica de... Professor, Pode falar. você vai, desculpa interromper, mas você vai postar essa videoaula até quarta? Eu vou postar, sim, não, eu vou postar ela provavelmente agora. Eu vou mandar para a gravação. Ele sobe para o Drive primeiro aqui na conta corporativa, depois de processar. Isso em torno de meia hora, 1 hora no máximo ele processa. Eu baixo o arquivo e coloco no YouTube e aí já tem. Então ainda hoje vai estar inscrito lá. Ah, show de bola. Beleza, Ô, gente? professor, Pode falar. só mais uma coisa. Ali no optoacoplador embaixo, o nome que tu deu, ali para ligar, na esquerda, é entrada com minúsculo. Uhum. E no outro, quando foi colocar o input, é entrada em maiúsculo. Não tem problema, ele não é sensível ao caixa, tá? Eu até selecionei, né? Pode ver, se eu clicar com o botão direito aqui, propriedades, eu vou ver uma lista de nomes, não tem entrada minúsculo, tá vendo? Automaticamente ele até já alterou para o maiúsculo. Se eu clicar em OK, ó, já ficou maiúsculo. Opa, não ficou, peraí. Propriedades, ó, quando eu clico aqui, ó, não tem entrada minúsculo, tá vendo? Se eu clicar em qualquer outro nome e depois voltar para a entrada, ele deveria mudar para ó, ficou maiúsculo. Entendi. Eu só não posso errar uma letra, cara. Se eu botar, por exemplo, entrada, esquecer da letra N, ferrou tudo. O Proteus não avisa que tem um rótulo chamado entrada que não está ligado com ninguém e tem um outro chamado entrada que não está ligado com ninguém. Ele não faz essa associação, né, de entender que provavelmente eu errei uma letra. Ele não corrige. E eu posso criar múltiplos desses entradas escrito entrada, né? Exatamente. Tá? Okay. Se tiver o mesmo nome, ele liga. O que eu recomendo, tá, gente? A primeira vez que vocês usarem o rótulo, escrevam o nome. Porque mesmo se escreverem errado, a primeira vez está ok. As demais, quando for usar a próxima conexão, nunca escreva. Vai lá na lista e pegue o nome. Porque se tu errar, escrever entrada na primeira vez, tu vai associar todos os outros com o nome errado. Não tem problema nenhum. Né? Teu problema é em nível de português, aí não é com eletrônica, né? Mas ou digitação. No caso do projeto, o problema teria de ter um nome diferente do outro, nem que seja uma letra. E aí, se a gente usar esse macete da primeira vez escrever, da segunda vez selecionar, segunda, terceira, quarta vez só selecionar, a gente nunca comete esse erro. Tá certo? Ok. Tá certo. Mais alguma coisa? Não, a minha dúvida era mesmo do Everton, para saber quando é que tu ia subir esse vídeo aí, porque eu tentei acompanhar na aula e o meu Proteus deu umas dicas ali, aí eu deixei de lado e só acompanhei a aula. Não, tranquilo. Vou botar assim, daí a gente já... Fechou então, gente? O que eu queria falar, na verdade, é que eu estou muito curioso para saber dos seus projetos pessoais. A gente pode ter, no futuro, um extra para saber, tipo, o que você tem aí de legal. Que eu sei que não sou só eu que fiquei curioso para saber as coisas que você tem aí. Tá, não, beleza. Aqui em casa, efetivamente, assim, ó, eu não tenho. Mas eu tenho um HD aqui que tem vários projetos do que eu já trabalhava anteriormente, né? Porque antes de entrar antes de 2011, eu tinha uma empresa na área de tecnologia e eu era um dos sócios e a minha parte era projeto usando microcontrolador, eletrônica, enfim. Quando eu saí da empresa, eu tive que assinar um contratozinho, né, dizendo que eu não ia roubar as ideias, né? Aí nos primeiros anos eu não poderia trabalhar com a mesma tecnologia, inclusive, até dentro do IFSC, quando eu comecei a trabalhar com os projetos lá, eu não poderia fazer projeto na área de monitoramento ambiental, né? Assim, projeto de pesquisa, porque isso estaria vinculado com a empresa lá. O contrato já venceu, mas mesmo assim não seria muito ético eu abrir aqui para vocês, por exemplo, o diagrama interno de um produto da empresa, que por mais que eles possam ter evoluído, ainda existe, né? O que eu vou fazer é dar uma olhada, o que eu vou prometer, tá, para vocês, assim, ó. Eu vou... Até acho legal isso aí, porque eu realmente acho uma coisa... Eu gostaria que alguém tivesse feito isso quando eu fiz a faculdade, né? Então, vou me motivar a fazer isso. Vou pegar o HD externo que eu tenho aqui, com todos os projetos, e eu vou dar uma olhada e vou tentar mudar os nomes, pelo menos os nomes de produto e coisa do tipo, e preparar um bom número de esquemáticos de coisas que eu acho que são interessantes para a mecatrônica mesmo, tá? Porque tem coisa que é muito legal, e aí vale a pena a gente tratar na prática, né? Por exemplo, como que eu faço com que uma placa seja mais protegida em relação à eletricidade estática? Sabe? Como que eu me preocupo em fazer leituras internas do meu produto? Qual que é a importância num projeto de eu usar, por exemplo, um log, tá?
São coisas que às vezes fogem de eletrônica analógica, mas tem relação com Proteus, um projeto de placa circuito impresso. Então vai ser menos eletrônica analógica, mas vão ser dicas boas de projeto para produto envolvendo eletrônica analógica e digital. Aí eu vou dar uma revisada nisso aí e passo para vocês sim. Aí, claro, eu sempre vou dizer o que é aquele produto, né? Para o que ele foi utilizado, mas não vou entrar em detalhe de modelo ou para onde eu trabalhei. Pode ser assim? Perfeito. Sim. Que é uma dica boa. Muito do que a gente quebra a cabeça muita gente quebra a cabeça em coisas que o pessoal acha que é segredo de indústria e no final não é, né? É só uma forma de tu garantir que tu és um profissional mais experiente. Entendeu? Tipo assim, o cara vai... Se eu não fosse professor, né? Várias das dicas que eu tenho justificam o meu salário ser maior do que um recém-formado. Mas agora eu não sou recém-formado, né? Eu formo recém-formados, então não custa nada para mim passar esse conhecimento. Eu vou pegar esse HD ali e vou ver o que dá para a gente botar, então. Tá certo? Tá certo. Valeu, professor. Valeu. Fechou então, gente? Um abraço, então. Fechou, valeu, Adriano. Vou anotar isso daqui. Bom final de semana para vocês. E aí... Sexta-feira. Até terça-feira. Coisa né? boa, poder ficar em casa. Professor, tchau, tchau. Aproveitem para descansar em casa. Não, pois é. Essa correria aí tá complicado. Muita fila, cara, muita fila. Falou. Cuidado com a fila na ponte aí. Um abraço. Ô, professor. Até mais. Opa. Pode falar, tô ouvindo, só parei de gravar.